Olá, bom dia. Estou aqui nessa manhã de sábado, já no meu devocional pela manhã, conversando aqui com Deus, refletindo na palavra. E me veio aqui um tempo de reflexão e eu gostaria de compartilhar com vocês, para saber se vocês têm esse mesmo sentimento que eu, nessa reta final de 2022, né? E eu gostaria de perguntar para vocês a quem você tem dado ouvidos. Porque o nosso problema, né, com a fé não é a incapacidade de a gente ouvir a Deus, né? Mas é a disponibilidade para ouvir as outras vozes. Muitas vezes nós alegamos que não temos tempo, não temos entendimento e acabamos, em vez de procurar ouvir, discernir a palavra de Deus, nós procuramos a palavra dos homens, né? E muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus num domingo, num culto, numa igreja, numa missa, numa oração, e no dia seguinte a gente vai ouvir um conselho errado de alguém, né? Do ser humano. E nesse tempo de oração, o Senhor está trazendo a nossa memória, né? Algo que nos dá esperança. E às vezes no outro dia, a gente escuta algo de alguém que nos desencoraja. Muita gente está parando, não é porque não ouve a palavra de Deus, né? Mas é porque está dando ouvidos a qualquer um também. A gente precisa selecionar, né? Com quem a gente ouve, a quem a gente dá ouvidos, né? Na verdade, a quem a gente dá acesso à nossa vida. E não é dando acesso a qualquer pessoa que a gente vai resolver tudo que a gente tem que resolver, né? A gente não deve dar acesso a quem não nos dá destino. A verdade é essa. O que Deus dá de visão para a gente, Ele também vai dar de provisão, né? E quem ouviu algo de Deus não pode parar, porque ouvir a voz de Deus, não precisamos mais ouvir a voz de ninguém. Porque todos naquela época consideravam Noé um estúpido ao construir aquela arca, né? Vocês lembram na palavra de Deus. Mas bastou cair a primeira chuva, a primeira gota d'água, para eles louvarem e agradecer que realmente Deus tinha razão em permitir e ordenar que Noé construísse aquela arca. Mas e o que você tem tido de visão para o ano de 2023, né? Eu, pelo menos, já estou anotando aqui no meu caderninho, já estou correndo atrás. Porque não é para a gente esperar a crise chegar, né, pessoal? Mas a gente precisa se antecipar e fundamentar o nosso tempo numa palavra viva, né? Nós precisamos aguardar o que vai acontecer. Nós precisamos fazer acontecer. Não precisamos aguardar uma definição política para definir o nosso destino. A nossa história, ela já foi escrita por Deus. Ela já está definida. Basta cada um de nós fazermos a nossa parte. Muitas pessoas estão parando as suas vidas nesse momento por conta de achar que tem uma indefinição política ou religiosa, ou seja o que for. Mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte, né? Não que nós devemos ser displicentes, né? E não planejar as coisas naturais, mas não podemos negligenciar o mover espiritual. Aquilo que Deus já projetou para a nossa vida, o que Ele quer para a nossa vida. Porque senão a gente estará usando a fé, a gente não poderá usar essa fé para atingir o impossível. E o impossível cabe ao Senhor, todas as coisas cabem a Ele, não é o ser humano. Não é uma indefinição nessa vida terrena que vai definir o nosso ano de 2023, né? Então, só por uma visão de fé é que se tornará realidade tudo aquilo que a gente acha que é pequeno. Esse lugar que hoje você está sentado, que você está ocupando, você talvez jamais imaginou que pudesse ocupar. Mas daqui a pouco, num piscar de olhos, esse lugar já fará parte do seu passado. E coisas novas e melhores estão por vir, né?
Então, a gente está perdendo muito tempo com coisas banais, com mimimi. Então, que a gente aprenda a dar valor ao nosso tempo, para que em 2023 a gente possa, de fato, andar sobre as águas, esperar menos das pessoas, confiar mais nas promessas dele, que ele tem para a nossa vida, gente. Porque se o mar não se abrir, ele fará você andar sobre as águas, com certeza. Então aprenda a ouvir a voz de Deus através de orações, através de jejum, através de amadurecimento espiritual no seu dia a dia. Aprenda a tirar um tempo na sua agenda para conversar com Deus, para ter mais intimidade com o Pai. Você já viu alguém ter intimidade com alguém? Seja amigo, seja namorado, seja marido. Se você não tiver intimidade com essa pessoa, da mesma forma é o nosso relacionamento com o Pai, com Deus. Nós precisamos gerar essa intimidade, e a gente gera essa intimidade através de oração, através de conversa diretamente com Ele. Ou chorando, ou sorrindo, ou colocando o joelho no chão, ou lendo a palavra, ou pedindo um aconselhamento a um pastor, a um padre, não sei qual é a sua religião. Contanto que você chegue até Ele, que você bata a porta. Aí Ele está sempre lá disponível para nos ouvir, para nos abençoar, para nos encorajar nessa estrada da vida. Reflitam isso, tá bom, pessoal? Bom final de semana.